Nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje, dando continuidade ao tema que nós começamos no nosso encontro anterior, no nosso livro Obras Póstumas, falando sobre a música espírita. Nós conversamos no último encontro sobre uma solicitação de Kardec ao espírito Rossini, que foi músico, para falar um pouquinho sobre a música espírita, ou seja, a visão que se tinha da música da perspectiva dos espíritos. Antes nós falamos sobre a música celestial, nós lemos aqui sobre uma experiência de uma jovem que era estudante de música e foi então levada ao mundo espiritual através do desdobramento para entrar em contato com a harmonia, com as melodias do plano espiritual superior, e foi quase que um arrebatamento por aquilo que ela descreveu para nós. Então nós estudamos não apenas sobre essa questão da música, mas nós falamos também sobre as experiências mediúnicas, vários elementos que nós podemos aproveitar dessa experiência que foi relatada aqui por Kardec. Nós lemos também uma psicografia de Mozart, através que foi publicada na Revista Espírita, para uma entrevista, e nós vimos ali algumas colocações de Mozart a respeito da arte, a respeito da música, lá no plano espiritual. Então aqui depois, na música espírita, Kardec então solicitou ao espírito Rossini que falasse um pouquinho sobre a música espírita. E ele, com toda a humildade, com toda a simplicidade e seriedade, se declinou a falar sobre esse tema naquele momento, exatamente porque havia necessidade de um preparo maior para organizar as ideias, para poder saber exatamente de que forma falar de um tema que é tão complicado para um espírito passar para nós, não pelo assunto em si, mas é muito difícil nós fazermos uma comparação utilizando elementos que são elementos muito pobres, já que no mundo espiritual a sensibilidade está sempre muito apurada, então nós temos ali uma outra visão dos espíritos, e você falar para o encarnado aquilo que um espírito sente com as palavras que nós conhecemos, fazendo ali como eu falei, a comparação a partir dos elementos que nós conhecemos, é muito difícil. Então ele teve que escolher as palavras certas, as colocações certas. Então ele vai desenvolver aqui o assunto nas próximas 10 páginas. A gente vai fazendo a leitura porque vale a pena a gente acompanhar, porque, como a Miriam lembrou, falar sobre a arte, falar sobre a música, falar sobre esse aspecto do mundo espiritual é algo que raramente nós ouvimos falar. Imaginemos, por exemplo, um congresso espírita, um congresso de arte espírita, realizado no Brasil, com artistas se apresentando, com espíritos falando sobre isso. Seria assim algo que marcaria com certeza os eventos espíritas, já que normalmente nos congressos se fala sobre mediunidade, se fala sobre ciência, se fala sobre reforma íntima, mas a arte em si, que é algo tão presente na nossa vida, porque quando você fala em arte, você fala em música, você fala em televisão, você fala em literatura, você fala em cinema, em pintura, escultura, você fala em arquitetura, em tudo, E aí como é que os espíritos veem isso? E aí então, de tudo aquilo que a gente já estudou, a gente agora ouve um pouquinho daquilo que os espíritos têm a dizer para nós. Bom, essa segunda parte da comunicação de Rossini, ele diz o seguinte então: o silêncio que guardei sobre a questão do mestre da doutrina espírita, que o mestre da doutrina espírita me propôs, foi explicado, porque ele precisaria de mais informações e de melhor organização. Era conveniente, antes de abordar esse assunto difícil, recolher-me, recordar-me e condensar os elementos que estavam ao meu alcance. Eu não tinha que estudar a música, tinha somente que classificar os argumentos com método, a fim de apresentar um resumo capaz de dar uma ideia da minha concepção sobre a harmonia. Este trabalho, que não fiz sem dificuldades, está terminado, e estou pronto para submeter-me à apreciação dos espíritas. A harmonia é difícil de definir. Frequentemente confundem-na com a música, com os sons que resultam de um arranjo de notas e das vibrações de instrumentos que reproduzem esse arranjo. Mas a harmonia não é isso absolutamente. Tanto quanto a chama não é a luz. A chama resulta da combinação de dois gases. Ela é tangível. A luz que ela projeta é um efeito dessa combinação, e não a própria chama. Ela não é tangível. Aqui o efeito é superior à causa.
Assim se dá com a harmonia. Ela resulta de um arranjo musical, é um efeito que é igualmente superior à sua causa. A causa é brutal e tangível, o efeito é sutil e não tangível. Pode-se conceber a luz sem chama e compreende-se a harmonia sem música. A alma está apta a perceber a harmonia fora de todo o concurso de instrumentação, como está apta a ver a luz fora de todo o concurso de combinações materiais. A luz é um sentido íntimo que a alma possui. Quanto mais desenvolvido é esse sentido, melhor ela percebe a luz. A harmonia é igualmente um sentido da alma. Ela é percebida na razão do desenvolvimento desse sentido. Fora do mundo material, quer dizer, fora das causas tangíveis, a luz e a harmonia são de essência divina. Possuímos-los na razão dos esforços que se fazem para adquiri-los. Se comparo a luz e a harmonia, é para me fazer melhor compreender, e também porque esses dois sublimes gozos da alma são filhos de Deus, e por conseguinte, são irmãos. A harmonia do espaço é tão complexa, que tem tantos graus que conheço, e como outros ainda que me são ocultos no éter infinito, que aquele que está colocado a uma certa altura de percepções é como que tomado de espanto, contemplando essas harmonias diversas que constituiriam, se fossem reunidas, a mais insuportável cacofonia. Aqui é interessante porque ele fala que se juntar todas as harmonias que existem nas mais variadas dimensões, nós ouviríamos aquele barulho insuportável. Agora, se nós conseguíssemos separar uma a uma, aí teríamos uma visão muito mais clara. Andréa colocou aqui, me lembrei que no site do CELD está à disposição uma apostila que está bem com o tema de hoje, Espiritismo na Arte e na Literatura. Lembrando que essa apostila ela foi divulgada para complementar, né, ou para oferecer aos participantes o acompanhamento de um seminário que teve no CELD há coisa de umas 3 semanas. E aí então foi domingo, né, da parte da manhã toda, das 8 até 1h da tarde. E aí então falavam sobre o Espiritismo na Arte, né? E a Miriam teve a oportunidade de entrevistar a coordenadora do evento lá na nossa rádio, lá no espiritismo.net. Então falou um pouquinho sobre a arte, falou um pouquinho sobre a importância da visão espírita sobre a arte, né? E complementou, porque coincidiu com aquilo que Kardec apresentou para nós, logo de cara aqui no livro Obras Póstumas, a influência do espiritismo sobre a arte. E aí conversamos sobre vários aspectos. Apesar da nossa limitação, do pouco conhecimento que temos do assunto, nós conversamos um pouquinho sobre aquilo que a nossa sensibilidade percebe nos dias atuais e o efeito que tudo isso provoca sobre nós. As impressões da música, as impressões dos programas de televisão, as impressões da literatura, enfim, tudo aquilo que está à nossa volta, que veio nada mais, nada menos como uma consequência natural daquilo que nós trazemos dentro de nós. Porque a arte nada mais é do que a materialização dos sentimentos. Se nós vemos hoje uma música pobre, programas de televisões pobres, filmes de cinema agressivos, sensuais e tudo mais, é porque nós trazemos isso dentro de nós. Então os espíritos, para falarem sobre algo que foge completamente da esfera terrena, é algo muito difícil, porque nós estamos tão acostumados a ouvir, ou ver, ler e apreciar a arte dentro da nossa perspectiva humana, terrena, na verdade, os espíritos não conseguiriam apagar, formatar nossa mente e dizer assim, olha, esquece tudo que vocês viram de arte até agora que eu vou apresentar algo novo. Não temos como fazer isso. Por isso, então, eles procuram, sempre fazendo comparações, trazendo para nós essas informações. A Miriam lembrou aqui que faremos um estudo sistematizado do livro Espiritismo na Arte em breve. Então tem aí novidades para quem quiser aproveitar, gosta de arte, quer conhecer esse novo elemento de estudo do Espiritismo. Eu digo novo no sentido de dele ter sido esquecido durante muito tempo e começar a ser resgatado a partir de agora. E a gente vê assim a extensão dos estudos que Kardec elaborou sobre arte, publicado aqui no livro Obras Póstumas. E como o livro Obras Póstumas ele é muito pouco estudado, significa que as pessoas pouco se importam com isso. Então leem alguma coisa na revista espírita, mas leem como se fosse um tema qualquer. Mas quando a gente passa esse tempo todo estudando sobre arte, a coisa já fica bem diferente, né? Bom,
Como a gente colocou aqui, a harmonia do espaço é tão complexa, tem tantos graus que conheço e muitos outros que ainda me estão ocultos no éter infinito, que aquele que está colocado a uma certa altura de percepções é como que tomado de espanto, contemplando essas harmonias diversas que constituiriam, se fossem reunidas, a mais insuportável cacofonia. Enquanto que, ao contrário, percebidas separadamente, constituem a harmonia particular em cada grau. Estas harmonias são elementares e grosseiras nos graus inferiores. Elas levam ao êxtase nos graus superiores. Tal harmonia que fere um espírito nas suas percepções sutis, encanta um espírito nas percepções grosseiras. É quando é dado a um espírito inferior deleitar-se nas delícias das harmonias superiores, o êxtase arrebata-o e a prece penetra-o. O encantamento transporta-o para as esferas elevadas do mundo moral. Ele vive uma vida superior à sua e desejaria continuar a viver assim para sempre. Porém, quando a harmonia deixa de penetrá-lo, ele desperta, ou se preferirmos, ele adormece. Em todos os casos, ele volta à realidade de sua situação e, na saudade que deixa escapar por ter descido, exala uma prece ao Eterno, para pedir a força para de novo subir. É para ele um grande motivo de emulação. Nos últimos encontros, né, esse no último encontro que nós tivemos, eu trouxe aqui para vocês, de propósito, músicas para a gente poder ouvir naquele nosso momento, período de ambientação, de harmonização da sala, antes de começarmos os nossos estudos. E eu tive cuidado de selecionar algumas músicas que fossem músicas instrumentais, músicas bem sensíveis, né, que nos provocasse essa impressão, né, de uma tranquilidade, de uma serenidade, de fazer com que a nossa imaginação se elevasse acima daquilo que nós vivemos no nosso cotidiano. E a música tem esse efeito. Tanto é assim que muitas vezes nós, para buscarmos uma harmonização, a gente para, ouve uma música, muitas vezes numa casa espírita, numa instituição religiosa, filosófica, no início eles colocam aquela música clássica, música instrumental, bem tranquila, para que pudesse oferecer, né, aos presentes aquele momento de tranquilidade, mas principalmente porque a música, sendo absorvida, ela provoca esse efeito em nós. Tanto é assim que se nós colocarmos uma música agressiva, barulhenta, isso provoca naqueles ouvintes aquele sentimento de agressividade, onde saem quebrando tudo, saem xingando, saem brigando, porque a música provoca esse efeito. Se por acaso nós ouvimos uma dessas músicas românticas que falam de sensualidade e tudo mais, inevitavelmente as pessoas vão criar em torno de si aquele ambiente de conquista, de paixão, muitas vezes de erotismo, de sensualidade. Então a música provoca em nós esse tipo de efeito, né? Fernando colocou: no centro que eu frequento não oferecem músicas. Você sabe que tem uma história, um detalhe interessante, Fernando, porque muitas vezes as pessoas utilizam essas músicas introdutórias nos trabalhos espíritas quase como se fosse um ritual. E aí acaba provocando uma certa aversão àqueles que não gostam desse tipo de hábito, né? Mas na verdade eu sou absolutamente a favor, tanto sou a favor como eu ponho aqui na nossa sala, então muito mais para a gente poder apreciar, né? Para a gente poder chegar, ouvir aquela música tranquila, ouvir aquela melodia, absorver, se ambientar com o nosso trabalho e tudo mais. Então eu acho que é fundamental, é importante tudo isso. Agora, se nós passamos a utilizar isso como algo ritualístico, aí já acaba provocando um efeito negativo, um efeito destrutivo para aquilo que deveria ser absolutamente produtivo, né? Deixa eu ver aqui, DVD de palestra só deles, nenhuma outra, né? É uma filosofia que a direção da casa tem, né? Mas cada uma pensa de um modo diferente. André colocou: mas por outro lado observo que as pessoas ficam mais em silêncio na casa espírita quando tem música. O próprio ambiente da casa espírita já provoca esse impacto, né, das pessoas chegarem e ficarem mais silenciosas, né? Mas quando se coloca música, elas ficam em silêncio de uma forma agradável, de uma forma acolhedora, né, que eu acho que é muito legal. A Miriam colocou lá no Irmã Rosa, né, uma colaboradora vez ou outra toca violão, canta, harmoniza muito, né? Também acho muito bacana. Ximenes colocou: uma boa música ajuda na concentração para melhor absorvermos as vibrações boas, a mesma coisa. Abre as nossas percepções, nos sensibiliza para sermos mais receptivos àquilo que não apenas o trabalho em si da casa vai oferecer, mas a própria presença dos espíritos que nos percebem
nessa sensibilidade. É como se nós quebrássemos aquela couraça que normalmente nós utilizamos no dia a dia, né, das pressões, da correria, da agressividade do cotidiano, né, dos nossos compromissos. E a música meio que amolece essa couraça e nós ficamos então mais suscetíveis a todas essas influências. E continua aqui o espírito então Rossini. Não tentarei dar a explicação dos efeitos musicais que produz o espírito agindo sobre o éter. O que é certo é que o espírito produz os sons que ele quer e que ele não pode querer o que não sabe. Ora, portanto, aquele que compreende muito, que tem em si a harmonia, que dela está saturado, que goza ele próprio do seu sentido íntimo, de nada impalpável, dessa abstração que é a concepção humana, age quando quer sobre o fluido universal que, em instrumento fiel, reproduz o que o espírito concebe e o que quer. O éter vibra sobre a ação da vontade do espírito. A harmonia que esse último traz em si concretiza-se, por assim dizer. Ela se exala doce e suave como o perfume da violeta, ou ruge como a tempestade, ou explode como o raio, ou lamenta como a brisa. É rápida como o relâmpago, ou lenta como a neblina. É partida como um soluço, ou contínua como a relva. É precipitada como uma catarata, ou calma como um lago. Murmura como um rio, ou reclama como uma torrente. Ora tem aspereza agreste das montanhas, ora a frescura de um oásis. Ela é alternadamente triste e melancólica como a noite, alegre e jovial como o dia, caprichosa como a criança, consoladora como a mãe e protetora como o pai, desordenada como a paixão, límpida como o amor e grandiosa como a natureza. Quando chega a esse último termo, ela se confunde com a prece, glorifica a Deus e leva ao encantamento aquele que a produz ou a concebe. Aqui há algo muito interessante da gente perceber. Bom dia, pessoal que chegou. É que quando o Espírito fala sobre a criação da música ou a criação da harmonia no plano espiritual, e ele fala da relação do pensamento com os fluidos que existem no universo, é como se... é daquilo que nós conversamos ontem, inclusive, no nosso estudo. Nós falávamos um pouquinho sobre a diferença do pensamento e da forma pensamento. Aí eu trouxe para vocês aqui alguma coisa, né, alguns exemplos, que falava, por exemplo, que o espírito, através da força do seu pensamento, consegue manipular os fluidos, conforme Kardec trouxe para nós, lá no capítulo 14, os fluidos do livro A Gênese. E aí então ele falava que o espírito utiliza o pensamento como o operário utiliza as mãos para poder manipular os objetos, né, a matéria aqui do nosso mundo. E aí então o espírito Rossini fala para nós que a melodia é criada por um espírito, que quanto mais elevação ele tem, mais conhecimento, mais conteúdo, mais facilidade ele tem na produção dessas melodias, dessa harmonia. E aí então a gente tem aqui no nosso mundo o quê? Para criar uma música nós precisamos de instrumentos musicais. Nós utilizamos instrumentos de corda, nós utilizamos instrumentos de percussão, instrumentos de metal e tudo mais. Então, analisando, por exemplo, na orquestra, né, os vários tipos de instrumentos musicais, nós temos ali cada um dos músicos procurando transmitir a sua sensibilidade ou transmitir as suas ideias quando ele faz uma composição através de instrumentos musicais que são muito grosseiros se comparado com aquilo que existe no mundo espiritual. Então nós falamos, por exemplo, de um piano, nós falamos de um violino, falamos de uma flauta, falamos de um violão, qualquer tipo de instrumento que traz para nós a música, né, como uma música que é tranquila, uma música harmoniosa, nada muito estrondoso como os instrumentos de metal, ou nada muito estrondoso como instrumentos de percussão, mas nós vemos ali que o piano, o violino, esses instrumentos que nós conversamos, são instrumentos que trazem para nós aquela música mais sensível, aquela música mais delicada, quando voltado para esse propósito. E isso então faz com que o músico procure transmitir aquilo que ele sente, transmitir aquilo que ele pensa, através desses instrumentos. E aí então nós pensamos, né, na vibração das cordas, no som de um sopro, para poder transmitir aquilo que o espírito sente. Então olha só a limitação. Dentro de nós
nós temos então aquela harmonia, nós temos aqueles sentimentos que muitas vezes são dos mais sublimes, mas nós dependemos dos instrumentos grosseiros para fazer com que esse sentimento e essa harmonia se materialize e seja percebida por aqueles que estão fora. Eu me lembro quando a gente fazia um estudo, falávamos sobre Beethoven, né, que ele acabou vivendo ali uma prova muito difícil da surdez, sendo um músico e era surdo. E aí no filme, para quem já assistiu, um filme chamado Minha Amada Imortal, que conta a história de Ludwig van Beethoven, e aí então fala dos trabalhos, fala dos conflitos que ele vivia, fala dos atritos que ele vivia com outras pessoas e tudo mais. E aí então mostrava-se uma cena que era muito interessante, que era para que ele transmitisse uma forma que ele tinha para transmitir aquilo que ele sentia através do piano. Ele se deitava então sobre o tampão do piano e ficava tocando as notas, sentindo a vibração que as cordas provocavam na mesa. E ele procurava então, e ele dedilhava ali o teclado, escrevia na partitura, e depois se tornava aquela grande ópera, né, ou aquele grande trabalho que as pessoas ficavam realmente admiradas. Como é que alguém que não ouvia conseguia transmitir então essas melodias? Porque ele precisava disso. Mas o filme era interessante, que ele trazia para nós uma visão que, enquanto ele ficava em silêncio, a música tocava de fundo como se a música tocasse na cabeça dele, que era de fato o que acontecia. Então ele ficava gesticulando, ele ficava fazendo caras e bocas e tal, sentindo o efeito de cada nota musical na produção daquela música. E ele então precisava, digamos assim, rebaixar a qualidade da sua criação, transformando-a através dos instrumentos musicais grosseiros que nós temos hoje. Por que nós estamos falando isso? Porque quando se fala daquilo que os espíritos criam através do seu pensamento e que eles fazem vibrar através dos fluidos que existem no universo, eles não dependem de nenhum tipo de limitação. Seria mais ou menos, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui um exemplo para vocês. É como se eu pegasse... tá vendo? Até é difícil explicar aquilo que eu penso a respeito da música, e que certamente vocês pensam também. Difícil explicar com as palavras que nós temos aqui hoje. Se vocês pudessem conectar um plug USB na minha mente, vocês conseguiriam entender o que eu estou querendo dizer. Assim como também, se nós pudéssemos plugar na mente desse espírito, a gente entenderia o que ele quer dizer. Mas seria como se nós tivéssemos assim algo que tem 100% de harmonia, 100% de beleza, mas a partir do momento em que ele é transferido para um instrumento musical aqui do nosso mundo, ele caísse para uma qualidade de 5%. 95% da beleza, da sensibilidade, daquilo que ele traz dentro de si, se perde quando você transfere para um instrumento grosseiro desses que existem no nosso mundo. Aí muita gente diz assim, mas se você pegar, por exemplo, fizer um estudo dos instrumentos musicais, e pegar, por exemplo, um violino Stradivarius, que é considerado um dos instrumentos mais caros que tem ali a madeira certa, que tem ali a afinação correta, que provoca ali dentro da sua acústica, né, uma melodia perfeita, essa perfeição na visão humana, ela não significa absolutamente nada dentro da visão harmônica do mundo espiritual. E nós achamos que esse instrumento é o máximo. Pegamos aquela flauta muito bem esculpida, muito bem trabalhada, e aquela pessoa que sopra com sensibilidade e provoca aquele som harmonioso, isso nada mais é do que a repercussão do vento dentro de tubos que provoca aquele som. No mundo espiritual, os espíritos pensam, e esse pensamento repercute então de uma forma suave, de uma forma contínua no fluido que nos envolve. Por isso então, os espíritos elevados, né, vocês já devem ter lido isso também, assim como eu li, que mostra que nas esferas superiores você simplesmente ouve as melodias, ou você sente, no caso, né, que é o termo mais correto, já que os espíritos não precisam e não dispõem de audição, mas eles têm ali uma percepção, eles percebem, eles sentem a melodia no ar, ou no fluido à sua volta. E isso faz com que, o fato de nós estarmos mais sensibilizados no mundo espiritual, faz com que nós tenhamos uma percepção diferente da melodia. Então você entra no ambiente, você não ouve a música, você sente. E quando nós falamos das melodias mais sublimes, nós podemos perceber de que modo que isso repercute dentro das pessoas.
Se ao ouvirmos uma música, cada um de vocês, cada um de nós temos aqui uma preferência de uma música que nós consideramos a mais bonita, daquela que nós elegemos, né, uma trilha sonora perfeita para um ambiente de harmonização. Então a gente fala assim, nossa, essa música é maravilhosa. Eu tenho uma preferência por uma música da Enya, que eu acho ela fantástica. Quando eu ouço assim, ela mexe muito. Isso porque eu estou ouvindo, né? A minha voz é um trovão, né, Sandra? Então, a gente ouve aquela música de que forma? Vamos estudar um pouco da física da coisa, né? Significa o quê? A música, o instrumento musical, ou a voz dos cantores, né, que cantam aquela melodia, trazem para nós, então, vibrando no ar, as ondas que são provocadas por essa fonte, que seria a voz ou o instrumento musical. Essas vibrações no ar, que são vibrações bastante grosseiras, chegam até os nossos ouvidos, provocam uma vibração no nosso tímpano. O tímpano, então, transfere isso para o nervo do nosso sistema auditivo, para os nervos que tem ali. Batem, mexem, repercutem dentro de uma caixa acústica que nós temos na cabeça, e isso se transforma em estímulos nervosos que o nosso cérebro interpreta como música. Olha só então quantas vezes, ou por quantos meios físicos, a música que foi produzida inicialmente vai passando. Então cada vez que ela vai passando por um meio, ela vai perdendo um pouco da sua qualidade. E quando ela chega no nosso ouvido, ela já deixou de ser o que era há muito tempo. Né? Exato, né, Wagner? São ruídos, se não são barulhos, né? A maioria, infelizmente, são barulhentos, né? Então, para os espíritos que soltam, então, esses pensamentos no espaço e provocam essa repercussão no fluido, que é um fluido muito mais sutil do que o ar que nós temos hoje. Aí, então, a música chega nele sem passar pelo ouvido, sem passar pelos nervos, sem passar pelo ar. O indivíduo simplesmente é envolvido pela música e a música o penetra. Então, se nós achamos aquela música que nós elegemos belíssima, porque nós conseguimos ouvi-la, se nós sentíssemos apenas, ela teria em nós certamente algo muito mais provocaria em nós algo muito mais profundo. Então essa é a beleza da música no mundo espiritual. Ela não apenas tem harmonias diferentes na sua beleza, porque o espírito, na verdade, ele transmite através da melodia que ele emite aquilo que ele sente. Como a sensação, os sentimentos que ele possui são sentimentos mais elevados, conforme o seu grau de elevação. Então nós falamos do amor, por exemplo. O amor é o sentimento mais sublime, que nós aqui no mundo físico compreendemos muito pouco dele. Tanto é assim que nós fazemos interpretações equivocadas a respeito da sua realidade. Nós confundimos amor com paixão, amor com apego, amor com carência, confundimos amor com tudo, menos com a sua real essência. E quando nós chegamos no mundo espiritual e entramos em contato com espíritos que vivem um amor da sua forma mais profunda, da sua forma mais pura e da sua forma mais verdadeira, e esse amor ele é transmitido através da música, ele nos atinge de tal forma que nós não conseguimos sequer descrever. A sensação é simplesmente um arrebatamento. É aquela ideia de você ouvir, sentir aquela melodia, sentir aquela harmonia e começar a chorar. De não ter mais vontade de voltar aqui para o nosso mundo, como aconteceu para aquela jovem que trouxe para nós ali a sua experiência mediúnica, que ela dizia, me acorda com a água, senão eu não volto. O êxtase que é provocado é algo que nós também não conseguimos descrever. Nós queremos simplesmente viver aquilo. É mais ou menos, podemos dizer assim, aquilo que dentro das religiões tradicionais, dentro dos seus dogmas, nós pensamos como paraíso. A sensação de paraíso. A sensação de estarmos em harmonia plena com Deus. Só que, obviamente, conforme nós aprendemos com a doutrina espírita, nós precisamos evoluir, nós precisamos trabalhar, nós precisamos das reencarnações para irmos nos elevando cada vez mais de uma forma gradual, até alcançarmos esse estado de sublimidade. E não simplesmente de uma hora para outra. Você é bonzinho e a sua bondade perto da bondade universal não significa nada. Por mais bons que nós sejamos, nós somos ainda egoístas, somos ainda tendenciosos, somos ainda limitados na nossa compreensão do amor. No plano espiritual, nas esferas superiores, o amor é pleno e absoluto. E ele então se repercute através das melodias, porque o espírito simplesmente pensa. Quando ele pensa, ele emite essa harmonia.
Então, como é difícil para nós entendermos como as coisas acontecem no plano espiritual. E continua aqui para nós. Ó, comparação, comparação. Por que é necessário ser obrigado a te empregar? Por que é preciso dobrar-se às tuas necessidades degradantes e tomar emprestado à natureza tangível, imagens grosseiras, para fazer conceber a sublime harmonia na qual o espírito se deleita? E ainda, apesar das comparações, não se pode fazer compreender essa abstração, que é um sentimento quando é causa, é uma sensação quando se torna efeito. O espírito tem um sentimento da harmonia. O espírito que tem o sentimento da harmonia é como o espírito que tem a aquisição intelectual. Gozam constantemente um e outro da propriedade inalienável que granjeiam. O espírito inteligente, que ensina sua ciência àqueles que ignoram, experimenta a felicidade de ensinar, porque ele sabe que faz felizes aqueles que ele instruiu. O espírito que faz ressoar no éter acordes de harmonia que nele estão, experimenta a felicidade de ver satisfeitos aqueles que o escutam. A harmonia, a ciência e a virtude são as três grandes concepções do espírito. A primeira o encanta, a segunda o esclarece, a terceira o eleva. Vai com Deus, Cida. Possuídas nas suas plenitudes, elas se confundem e constituem a pureza. Ó espíritos puros que as possuem, descei até nossas trevas e clareai nossa senda. Mostrai-nos o caminho que tomastes, a fim de que sigamos vossos rumos. E quando penso que esses espíritos, dos quais posso compreender a existência, são seres finitos, átomos em face do Mestre universal e eterno, minha razão fica confusa, pensando na grandeza de Deus e da felicidade infinita que ele experimenta em si mesmo, pelo único fato de sua pureza infinita, já que tudo o que a criatura conquista é apenas uma parcela que emana do Criador. Ora, se a parcela chega a fascinar pela vontade, a cativar e encantar pela suavidade, a resplandecer pela virtude, que deve, então, produzir a fonte eterna e infinita de onde ela é retirada. Se o espírito, ser criado, chega a aurir na sua pureza tanta felicidade, que ideia deve-se ter daquela que o Criador aure na sua pureza absoluta? Eterno problema. O compositor, que concebe a harmonia, ele a traduz na sua grosseira linguagem, chamada música. Ele concretiza a sua ideia, ele a escreve. O artista apreende a forma e toma um instrumento que deve permitir-lhe conceber a ideia. O ar, acionado pelo instrumento, transporta-o ao ouvido, que a transmite à alma do ouvinte. Mas o compositor foi impotente para expressar inteiramente a harmonia que ele concebia, por falta de uma língua apropriada. O executor, a seu turno, não compreendeu toda a ideia escrita, e o instrumento indócil do qual ele serve não lhe permite traduzir tudo o que compreendeu. O ouvido é chocado pelo ar grosseiro que o cerca, e a alma recebe, enfim, através de um órgão rebelde, a horrível tradução da ideia desabrochada da alma do maestro. A ideia do maestro era o sentimento íntimo. Embora desvirtuado pelos agentes da instrumentação e da percepção, ela produz neles, todavia, sensações naqueles que a ouvem traduzir. Essas sensações são a harmonia. A música as produziu. Elas são o efeito dessa última. A música colocou-se a serviço do sentimento para produzir a sensação. O sentimento no compositor é a harmonia. A sensação no ouvinte é também a harmonia, com essa diferença de que é concebida por um e recebida por outro. A música é o médium da harmonia. Ele a recebe e a dá, como o refletor é o médium da luz, como tu o és o médium dos espíritos. Torna-a mais ou menos distorcida
conforme ela é mais ou menos bem executada, como o refletor envia mais ou menos bem a luz, conforme ele esteja mais ou menos brilhante e polido, como o médium exprime mais ou menos os pensamentos do espírito, conforme ele seja mais ou menos flexível. Aqui é uma comparação bacana que o espírito faz, que o Rossini faz, trazer exatamente para nós esses elementos que nós podemos compreender, lembrando que música é uma coisa, harmonia é outra. O que produz em nós um determinado tipo de sensação é a harmonia. Pode ser uma harmonia elevada, pode ser uma harmonia inferior. Como eu falei para vocês, dependendo do tipo de música que nós ouvimos, ela vai provocar em nós um determinado tipo de efeito. Então tem as músicas, mais uma vez para a gente lembrar, as músicas que nos instigam à violência, são aquelas músicas agressivas, né? Em que nós sentimos vibrar dentro de nós assim aquela vontade de explodir. Nós temos aquela melodia que provoca em nós aquele sentimento de paixão, de sensualidade, aquilo que nós chamamos de música romântica, nada mais são, dentro da sua pobreza, do que instrumentos que nos instigam esses sentimentos. Nós temos aquelas músicas que provocam em nós uma certa euforia, uma certa alegria. Nós temos aquelas músicas que provocam em nós um tipo de revolta, dependendo da sua melodia, dependendo da sua letra. Então cada música provoca em nós um tipo de sensação. E na verdade a música, como foi colocado aqui pelo Rossini, ela é a médium da harmonia. Então na verdade o que provoca em nós uma determinada sensação é a harmonia que ela traz. E como as nossas músicas, hoje nós podemos dizer que talvez as músicas mais elevadas são aquelas que nós rotulamos como New Age, as músicas da nova era. E essa nova era, dentro dessa visão esotérica, que também tem até uma certa contribuição da doutrina espírita, que fala sobre esse período de transição planetária que nós estamos vivendo, como a Bíblia também fala, né, sobre esse juízo final que vai trazer para nós uma nova forma de viver. Então cada religião tem ali a sua interpretação dessa nova fase que a gente está vivendo. E aí então, quando nós falamos sobre essa nova era, a nova era é a era do Espírito. É a era em que nós nos elevaremos espiritualmente e nos afastaremos cada vez mais dos interesses do mundo físico. Os interesses do mundo físico não significa que nós abriremos mãos das nossas responsabilidades, que nós não precisaremos mais reencarnar, que o mundo físico e aquilo que ele oferece perdeu a importância para nós. Sim, continuam sendo importantes, já que estarmos encarnados significa nós interagirmos com o mundo material. E dentro daquela passagem que Jesus traz para nós nos seus evangelhos, a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Significa então que estarmos aqui no mundo vai nos levar então à necessidade do trabalho, à necessidade do pagamento de contas, à necessidade do cumprimento de compromissos. Só que nós estaremos aqui com o pensamento voltados para a nossa realidade espiritual e não focados apenas na vivência dentro desse ambiente onde nós nos encontramos. Então nós estaremos nos elevando nesse novo período, e essas músicas, a arte de um modo geral, traz para nós então essa contribuição. E aquelas músicas que hoje nós chamamos de New Age, elas trazem para nós melodias diferentes, elas trazem para nós harmonias diferentes, porque provocam sensações diferentes. Alguns têm paciência para ouvir. Esse que é o detalhe interessante que a gente tem que lembrar. Outros não conseguem, não têm paciência para isso. Gosta de ouvir a sua música, aí você fala assim, olha, vamos colocar uma musiquinha mais calma para a gente poder conversar, para a gente poder trabalhar, vamos colocar. E coloca aquela música ambiente, aquela pessoa começa a ficar incomodada. Não aguento mais essa gemessão, não aguento mais esse barulho irritante dessa música. Por que isso tudo? Porque na verdade ele necessita de estímulos que são muito mais físicos do que estímulos na alma. E nós todos somos assim. Tanto é que nós escolhemos, por exemplo, os programas de televisão. Muita gente fala assim, nossa, eu adoro New Age. Aí vai assistir a novela, na hora que uma mulher pega no cabelo da outra e sai enrolando escada, é um momento de êxtase. Quer dizer, a música é New Age, mas as preferências são outras. Então a gente vê que nós somos constantemente estimulados das mais variadas formas para provocar em nós um tipo de sentimento. Nós tivemos um livro que foi publicado recentemente que acabou provocando assim um grande abalo, que foi 50 Tons de Cinza. Alguns de vocês já devem ter lido ou ouvido falar desse livro, que fala conta uma história, não tive oportunidade de ler, mas li o resumo dele, que conta a história de personagens que vivem intensamente uma relação baseada na sensualidade e no erotismo.
Então tem pessoas que leem aquilo lá sem sair com palpitação. Um livro fez isso. Então tem um programa na televisão que faz isso, uma música que faz isso, um livro que faz isso, uma fotografia, um quadro que faz isso. Que fazem isso. E aí então vemos o quê? Que nós buscamos então. A Miriam colocou, né, que fica entediado, e fica mesmo. Tem hora que eu estou trabalhando, Miriam, eu coloco assim essas músicas mais calmas, dependendo do trabalho que eu vou fazer. Chega uma hora que eu falo, para, não aguento mais. Aí eu coloco lá nas rádios que eu costumo ouvir e dá aquela chacoalhada de novo. Porque primeiro você busca a harmonização, depois você começa a ficar deprimido. Por que isso tudo? Porque nós ainda buscamos essas sensações que são mais intensas. O mundo físico, o fato de nós estarmos ainda muito ligados, né? Pois, quando não dorme, né, Fernando? Porque o mundo físico ainda é para nós muito interessante. O corpo físico produz em nós, repercute sobre nós que somos espíritos, sentimentos que para nós são muito gostosos, muito prazerosos. Por isso são prazeres, quando diz assim que são prazeres da carne, prazeres mundanos, isso é uma realidade. Então a maioria de nós vai acreditar, por exemplo, que quando desencarnar vai para o plano superior, vai para o plano espiritual. Não precisa ser superior, não, pode ser um plano de acordo com a nossa evolução. Aí a gente vai ficar assim ouvindo aquelas melodias no ar, vai ficar ouvindo aquelas pessoas falando somente de Deus, de Jesus, de bondade, disso, daquilo. Vai chegar uma hora que a gente vai falar assim, escuta, vocês não fazem nada além disso? Não tem um lugar que a gente possa ir aqui para poder ouvir alguma coisa mais interessante, mais intensa, mais gostosa? E é por isso que muitos espíritos recorrem então a nós que estamos encarnados para trocarmos experiências e sensações. Porque aqui no mundo físico é onde se encontra o ponto de interesse, e não no plano espiritual. E esse é um processo difícil, porque como eu falei para vocês, dá a impressão de que basta desencarnar, chega no plano espiritual, pronto, você é um espírito bonzinho. Certa vez, como eu já contei para vocês, um espírito falava sobre o entretenimento no mundo espiritual. O que os espíritos fazem para passar o tempo? Porque, na verdade, quando nós somos espíritos, nós não buscamos um passatempo por uma questão de rotina terrena. Nós buscamos um passatempo porque nós gostamos de curtir as nossas coisas, nós gostamos de curtir ali os nossos interesses, nós gostamos de relaxar, de trocar ideias, que não seja aquela coisa de trabalho e estudo, trabalho e estudo. Então, aquele momento nosso, né, de você pensar assim, olha, eu estou desencarnado, mas eu estou a fim de viajar pelo mundo para conhecer coisas que eu não conheci. E aí, como espírito, você começa então a pular de canto em canto para conhecer tudo isso. São preferências que nós temos, isso não muda. Então eu continuo com os mesmos interesses, com as mesmas preferências em termos de sensações, em termos de sentimentos. Eu preciso ver coisas, eu preciso ouvir coisas, eu preciso participar de coisas para sentir aquilo que eu sinto falta. Então estar no mundo espiritual não é tão simples como a gente imagina, você chega e já está bom. Se você não está adaptado àquilo, é como se nós pegássemos assim, ó, acabamos de fazer um sorteio e todos nós aqui da sala ganhamos passaportes para passar uma temporada de 6 meses num templo zen budista lá nas cordilheiras do Himalaia, lá no Tibete. 6 meses dentro de um mosteiro, seguindo aquela rotina de ficar tocando sininho, de andar de cabeça baixa, de manter aquele silêncio, de participar daqueles rituais. Quando chega com 2 semanas, tem nego pulando pela porta. Tem nego querendo arrombar a porta para poder fugir. Me tira daqui, pelo amor de Deus. Já pensou, Betinha? Pega, por exemplo, quer ver? Pega meia dúzia, ele pega a Andréia, que fala pelos cotovelos, eu que falo pelo cotovelo, a Cindizinha vai ficar sem internet, coloca a Vaninha, coloca você, coloca a Miriam, coloca o Hermes, pronto, a gente pira. Irradiando bons fluidos, aquele pensamento, calma, você está pensando. Você olha um pernilongo, você mata, Fernando Pernilongo? Aí chega um monge para você e fala assim, meu irmão, não mata uma criação de Deus. Você olha de rabo de olho para ele e fala assim, fala sério, né, monge? Não é por nada não, mas faz favor. Então é isso, tira dessa, né? Pois é. É isso que a gente está falando. Se aqui na Terra nós temos ambientes que para nós são ambientes que são gostosos de vez em quando, mas que não fazem parte da nossa rotina, imagina um espírito que volta para o plano espiritual e tem que viver grande parte da sua existência nesse novo ambiente. Se ele não conseguir se adaptar a essa harmonia, a esse novo ambiente, ele vai entrar em parafuso. Ele vai precisar entrar em contato com os encarnados para poder viver aquilo que ele vivia antes. Pois é, seriam expulsas, né? Pois é. Meia dúzia aqui já certamente já ia embora para lá.
André colocou lá em cima, não sei como a Giovana consegue. A Giovana é a filhinha da Andréia. Consegue, mas ela estuda ouvindo música. E nenhuma delas é instrumental. E quando ela nasceu, na hora do parto, a enfermeira colocou uma música clássica, né? Imagina como ela estava ali angustiada no berçário, né, Andréia? Eu também sou assim, eu coloco nas minhas rádios de rock, eu faço meu trabalho perfeito. Dependendo da minha concentração, aí eu mudo de música. Mas não pode ser muito tempo, não. Quando começa assim, aquela coisa que fica me irritando, tenho que mudar, porque senão eu não consigo trabalhar. E eu sou movido à música, né? Vocês já viram como é que é. Vamos lá, pessoal. Deu para entender mais ou menos como é essa questão da mudança de vibração e da necessidade de adaptação que todos nós teremos no plano espiritual. É algo que não acontece de uma hora para outra. Alguns têm mais, outros têm menos facilidade para poder viver. Né? Pois é, tá vendo? Dudu coloca um rock progressivo e vai que vai, né? Pois é, né, Hermes? Você sem música, você piraria também, né? Vamos lá, então. E agora? Bom, agora a gente vai exatamente aquilo que o Espírito vai falar, aquilo que eu falo para vocês também. E agora que a harmonia está bem compreendida na sua significação, que se sabe que ela foi concebida pela alma e transmitida à alma, compreender-se-á a diferença que há entre a harmonia da Terra e a harmonia do espaço. Na Terra tudo é grosseiro. Um instrumento de tradução e um instrumento de percepção. Entre nós tudo é sutil. Tendes o ar, nós temos o éter. Tendes o órgão que obstrui e encobre. Entre nós a percepção é direta, e nada a oculta. Entre vós o autor é traduzido. Entre nós ele fala sem intermediário, e na língua que exprime todas as concepções. E, entretanto, essas harmonias têm a mesma fonte, como a luz da lua tem a mesma fonte que a do sol. A harmonia da Terra é apenas o reflexo da harmonia do espaço. A harmonia é tão indefinível quanto a felicidade. O temor, a cólera, é um sentimento. Só o compreendemos quando o possuímos, e só o possuímos quando o adquirimos. Aqui a gente volta, né, sempre naquilo que eu passo para vocês, quando se fala em felicidade, a gente pensa assim, mas eu sou muito feliz. E a gente pergunta, mas por que você é feliz? Ah, porque eu tenho meu carro, porque eu tenho a pessoa que eu amo do meu lado, porque eu posso viajar todo ano, porque eu fui ver um filme no cinema. Isso é felicidade? E se eu tirar todos esses elementos, você consegue ser feliz? Ah, não consigo ser feliz. Então isso mostra que, na verdade, são sensações de prazer e de conforto que, para nós, representa a felicidade. Mas que ao espírito, que se encontra já desencarnado, ele não possui nenhum desses elementos. E ainda assim ele consegue desenvolver em si a felicidade, porque ele se encontra em harmonia com Deus. Então nós interpretamos o amor, nós interpretamos a felicidade dentro do nosso ponto de vista, dentro das experiências que nós vivemos. E como o Espírito colocou para nós aqui agora, nós só conseguimos interpretar de uma forma modo correto quando nós adquirimos aquilo de fato. Se eu vivi a felicidade, então a gente pode dizer assim que a felicidade seria para nós, né? Valeu, professor, até mais. Então a felicidade seria para nós uma sensação, por exemplo, de... Os Espíritos sempre falam, né, que fora da caridade não há salvação. Por que isso tudo? Porque quando nós praticamos a caridade e nós fazemos essa permuta de amor com as pessoas que precisam da nossa ajuda, e nós fazemos isso com sinceridade, aquela sensação que nós temos de satisfação, ela é o que mais se aproxima da felicidade verdadeira. É aquilo que mais nos sensibiliza. Então a felicidade, ela na verdade é algo que se exprime de dentro para fora, não é algo que vem de fora para dentro. E assim como foi colocado o medo, a cólera. Eu me recordo de uma experiência interessante que aconteceu há muitos anos, né? Que na verdade foi uma situação. A minha sobrinha hoje tem 20 anos, mas na época ela tinha ali por volta dos seus 2, 3 anos de idade. E aqui em casa algumas pessoas têm medo de trovão. Então aqueles dias de chuva, né, estourava-se um trovão, era a gente correndo para trás da porta, a gente correndo, se encolhendo no sofá, porque o trovão estava lá fora, né? E com a minha sobrinha eu sempre brincava com ela que cada vez que eu via o trovão a gente corria para a janela para ver onde caía. E isso ela fazia desde os 2, 3 anos de idade. Estourava o trovão, a gente corria para a janela. E ela aprendeu a conviver com esse som, não sei se isso naturalmente se desenvolveria nela, mas certamente ela veria que nisso não tem problema nenhum.
E ela cresceu aprendendo que não precisa ter medo de trovão. Enquanto que outras pessoas aqui em casa, como outras pessoas, como vocês também, né, Sil, têm medo de trovão. Quer dizer, vocês sentem esse medo porque vocês adquiriram esse sentimento. Pessoas que têm medo de barata. Só de eu falar em barata aqui tem gente que já ficou arrepiado. Por que isso tudo? Porque é um sentimento, uma experiência que você viveu e que você adquiriu. Para aqueles que não viveram, não tem problema nenhum. Assim é também a felicidade. Assim também é a harmonia. Você só consegue senti-la se você tiver essa percepção mais aguçada, essa percepção mais desenvolvida, para que você possa absorvê-la. Do contrário, vai ficar apenas uma teoria. E para nós, infelizmente, a maioria desses sentimentos, desses elementos, ainda que são mais sutis, para nós ainda são apenas teoria. Dá a impressão de que eu falo de harmonia, de música aqui, como se eu fosse a pessoa que já tivesse tido experiências das mais sublimes, né? Se depender das harmonias que eu já percebi e das músicas que eu ouço, eu estou lá no porão. Mas a teoria para nós é interessante. Intelectualmente a gente consegue perceber isso, a gente consegue desenvolver o nosso raciocínio, consegue elaborar um ambiente virtual, ou uma situação virtual, que traga para nós algum tipo de esclarecimento, mas a vivência disso está muito longe da realidade. Continuamos. O homem alegre não pode explicar a sua alegria. Aquele que é temeroso não pode explicar o seu temor. Eles podem expor os fatos que provocam esses sentimentos, defini-los, descrevê-los, mas os sentimentos permanecem inexplicados. Aqui, lendo isso, inevitavelmente me veio a Vaninha aqui na memória, que ela já contou algumas experiências dela com barata, que quando ela olha uma barata que se encontra a 10 metros dela, ela começa a ter taquicardia, sudorese, começa a ter a pressão, começa a alterar, e se a barata der um passo de barata, na direção dela, ela começa a ficar com tontura. Quer dizer, a gente vê os sintomas, mas como ela vai poder descrever aquilo que tem dentro dela? Você nem sabe, Juda. É um pavor assim que é indescritível, né? Pois é. Né? O Dudu colocou, você concorda que muitos dos medos da gente, bloqueios, são traumas de vidas pregressas? Nem todos, Dudu. Né? Tem muita coisa que a gente traz armazenada no nosso subconsciente, mas tem muita experiência que a gente adquire a partir de agora. Um exemplo que eu tive, que eu posso dizer para vocês, é que nós passamos por uma experiência certa vez de enchente aqui em São Paulo. A rua onde eu morava ficou alagada, foi uma chuva torrencial sem precedentes aqui em São Paulo. A empresa de abastecimento teve que abrir as comportas da represa para poder aliviar a carga de água, então aquela avalanche, aquela torrente de água veio em direção ao nosso bairro. E alagou muitas casas, entre essas casas a nossa. Nós morávamos no sobrado e tudo mais, todo mundo teve que ir para a parte de cima da casa porque a parte de baixo tinha 1,5 metro de água lá dentro. Todas as vezes que nós ouvíamos um trovão depois daquilo, provocava em nós assim, um efeito que ninguém conseguia dormir. Se por acaso tinha uma garoa durante a noite, todo mundo ficava parado olhando para a janela para saber se ia piorar. Uma simples garoa. Se o tempo começasse a ficar um pouquinho nublado, todo mundo já ia para a rua para poder ver se ia chover. Isso é o quê? Na verdade é um trauma, né? É um efeito pós-traumático. Ou a mesma coisa acontece com quem já sofreu sequestro relâmpago. A pessoa que sofre um sequestro, ela anda pela rua, qualquer pessoa que esbarra nela, ela já fica com efeitos físicos sobre isso. Então, na verdade, nós temos ali os vários elementos, ou da nossa encarnação atual, ou da encarnação passada, que nós vamos guardando. Se nós não conseguimos processar isso, vai continuar provocando esse efeito em nós. Então, nem tudo é de existência passada. Muita coisa é, sem dúvida nenhuma. Mas muito do que nós vivemos hoje pode provocar agora. Né, aqui no nosso momento atual. A Luciana colocou, tem uma amiga que morre de medo de lagartixa, a neta dela também tem muito medo. E muitas vezes essa neta acabou, né, Luciana, desenvolvendo esse medo, muito mais porque a avó ficava com medo. Então se a avó acha que a lagartixa é um dragão, é aquele monstro que vai fazer, a criança naturalmente aprende a fazer isso. Então tudo é consequência daquilo que a gente vai experimentando no nosso dia a dia. Né? Fernando colocou, né, ou de túmulo no caso de materialista, né, vendo o seu corpo em decomposição com baratas e vermes. Você sabe, Fernando, tem uma palestra interessante que fala sobre ansiedade e vivências passadas. E aí então esse palestrante conta que ele é terapeuta de vivências passadas e ele tinha uma paciente que era evangélica, isso na época, porque faz muito tempo que essa palestra foi transmitida, foi proferida, na verdade. Então ele dizia o seguinte, que era uma paciente que ela tinha um pavor indescritível de barata.
Era assim algo que ela era capaz de ter um colapso se por acaso ela encontrasse com uma barata. E ele dizia que, essa paciente dizia que na casa dela, cada ambiente da casa tinha uma lata de inseticida. E no ambiente onde ela mais ficava tinha 4 latas, uma de cada lado, de cada canto da sala, que se por acaso ela tivesse encurralada num canto, ela teria uma lata perto dela. E aí então ele começou a fazer um trabalho com ela de regressão de memória, para buscar qual era a experiência que fez desencadear nela esse pavor incontrolado de barata. E aí então ela foi fazendo a regressão, se viu desencarnando na encarnação, na última encarnação, e ela se viu fechada num ambiente que parecia ser um calabouço, um porão, alguma coisa assim, e ela se via, o seu corpo se encontrava em cima do corpo, e ela via o seu corpo em decomposição com um monte de barata andando sobre ela. Então ela tinha a experiência da morte, que para ela foi pavorosa, e o fato dela se ver daquela forma. Fez com que ela então desenvolvesse esse pavor que ela trouxe para a encarnação seguinte. E através dessa terapêutica que ela estava desenvolvendo com esse terapeuta, ela já dizia o seguinte: olha, eu consegui melhorar muito. Na sala da minha casa já não tem mais 4 latas, só tem 2 latas. Porque agora eu consigo me deslocar para poder pegar o inseticida se eu precisar. E isso mostrou uma evolução. Então quando a gente tem essas experiências de desencarnação, pessoas que têm medo de sangue, por que tem alguém, por exemplo, que olha para sangue e tem vontade de desmaiar? A gente nunca sabe o que o sangue representa para ela. Pode ser algo do presente, pode ser algo do passado. Então, na verdade, nós temos muitos medos, muitos bloqueios que se encontram no nosso inconsciente, que pode, como eu comentei com vocês há pouco, pode ter nascido no momento atual, no momento passado. Vamos lá, só para a gente fechar isso daqui, pessoal, senão a gente não consegue terminar. Medo do escuro, medo de altura, tem claustrofobia, aerofobia, tem todo tipo de fobia que a gente imaginar. Né? Tá, de novo aqui então. A harmonia é tão indefinível quanto a felicidade, o temor, a cólera. É um sentimento. Só o compreendemos quando o possuímos, e só o possuímos quando o adquirimos. O homem alegre não pode explicar sua alegria. Aquele que é temeroso não pode explicar seu temor. Eles podem expor os fatos que provocam esses sentimentos, defini-los, descrevê-los, mas os sentimentos permanecem inexplicados. O fato que causa a alegria de um, nada produzirá no outro. O objeto que ocasiona o temor de um, produzirá a coragem no outro. As mesmas causas são seguidas de efeitos contrários. Em física isso não existe. Em metafísica isso existe. Isso existe porque o sentimento é a propriedade da alma. E as almas diferem entre si em sensibilidade, em impressionabilidade, em liberdade. A música, que é a causa segunda da harmonia percebida, penetra e transporta um e deixa o outro, frio e indiferente. É que o primeiro está no estado de receber a impressão que produz a harmonia, e que o segundo está no estado contrário. Ele ouve o ar que vibra, mas não compreende a ideia que ele lhe traz. Este chega ao tédio e adormece, aquele outro ao entusiasmo e chora. Evidentemente, o homem que experimenta as delícias da harmonia é mais elevado, mais depurado, do que aquele que ela não pode penetrar. Sua alma está mais apta a sentir. Ela se desprende mais facilmente. E a harmonia o ajuda a se desprender. Ela o transporta e permite-lhe ver melhor o mundo moral, donde deve-se concluir que a música é essencialmente moralizadora, já que ela traz a harmonia às alturas, e que a harmonia as eleva e engrandece. A influência da música sobre a alma, sobre seu progresso moral, é reconhecida por todo mundo, mas a razão dessa influência é geralmente ignorada. Sua explicação está inteiramente nesse fato, que a harmonia coloca a alma sob o poder de um sentimento que a desmaterializa. Este sentimento existe num certo grau, porém ele se desenvolve sob a ação de um sentimento similar mais elevado. Aquele que está privado desse sentimento, para ele é conduzido gradualmente. Ele também acaba por se deixar penetrar e arrastar ao mundo ideal, onde esquece por um instante os prazeres grosseiros que ele prefere à divina harmonia. E agora,
Se considera que a harmonia sai do concerto do espírito, deduzir-se-á que se a música exerce uma influência sobre a alma a concebe, também exerce sua influência sobre a música. A alma virtuosa, que tem a paixão pelo bem, pelo belo, do grandioso e que tem a conquista da harmonia, produzirá obras-primas capazes de penetrar nas almas mais encoraçadas e de comovê-las. Se o compositor for terra a terra, como poderá exprimir a virtude que ele desdenha, o belo que ignora e o grandioso que não compreende? Suas composições serão um reflexo dos seus gostos sensuais, de sua leviandade, de sua negligência. Elas serão ora licenciosas, ora obscenas, ora cômicas, ora burlescas. Comunicarão aos ouvintes os sentimentos que exprimirão e os perverterão ao invés de melhorá-los. Olha só as músicas que a gente fala da atualidade. Que a gente ouve aquelas músicas que são populares, mas de gosto altamente duvidoso. Provoca em nós exatamente isso. Traz muito mais a perversão. Não apenas pelas letras, mas pela melodia que ela traz também. O Espiritismo, moralizando os homens, exercerá, portanto, uma grande influência sobre a música. Produzirá mais compositores virtuosos que comunicarão suas virtudes, fazendo ouvir suas composições. Rir-se-á menos, chorar-se-á mais. A hilaridade dará lugar à emoção, a fealdade dará lugar à beleza, e o cômico à grandiosidade. Por outro lado, os ouvintes que o Espiritismo tiver preparado para receber facilmente a harmonia experimentarão a audição da música séria, um verdadeiro encanto. Eles menosprezarão a música frívola e licenciosa que se apoderam das massas. Quando o grotesco e o obsceno forem abandonados pelo belo e pelo bem, os compositores desta ordem desaparecerão, pois sem ouvintes não ganharão nada, e é para ganhar que eles se sujam. Oh, sim, o Espiritismo terá influência sobre a música. Como poderia ser de outra maneira? Seu advento transformará a arte, depurando-a. Sua fonte é divina. Sua força a conduzirá a toda parte onde houver homens para amar, para elevar-se e para compreender. Ele se tornará o ideal e a meta dos artistas. Pintores, escultores, compositores, poetas pedir-lhe-ão suas inspirações, e ele as fornecerá, pois é rico e inesgotável. O espírito do maestro Rossini, numa nova existência, voltará para continuar a arte que ele considera como a primeira de todas. O Espiritismo será seu símbolo e o inspirador de suas composições. Mensagem então do espírito Rossini, o médium Sr. Nivar. Vamos só rapidinho aqui. Eu acabei me esquecendo de pegar a biografia dele. Rapidamente aqui. Só para a gente compreender aqui quem é o nosso maestro. Gioacchino Rossini foi um compositor erudito italiano muito popular em seu tempo, que criou 39 óperas, assim como diversos trabalhos da música sacra e da música de câmara. Ele nasceu em 1792, ali coisa de 12 anos antes de Kardec, e desencarnou em 68, na França, um ano antes de Kardec, e se encontra sepultado lá no cemitério Père-Lachaise, na França, onde se encontra, inclusive, né, o próprio Kardec. Então, esse foi o nosso instrutor, o nosso orientador, que traz para nós, então, orientações a respeito desse tema. Né? Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês, né, tudo aquilo que nós comentamos, aquilo que nós conversamos, para nos ajudar um pouco mais na compreensão. Né? Porque da mesma forma que a música traz para nós uma harmonia, nós temos também que todo tipo de arte traz para nós uma harmonia. A partir do momento em que nós temos ali um programa de televisão, uma fotografia, uma pintura, que nós temos uma poesia, um livro que traz em nós, que provoca em nós sentimentos nobres, isso nada mais é do que a harmonia que ele transmite através do seu veículo, né, que seria, nesse caso, a arte que ele vem trabalhando. A Miriam colocou, né, a música influencia mesmo,
A dentista com quem me trato usa música antes do tratamento e realmente minimiza muito a tensão pré-motorzinho. Ela cede um fone de ouvido para pacientes. A pessoa pode levar suas músicas ou escolher o repertório que ela tem. Né? Olha, se eu levasse, Miriam, minha música, certamente meu pezinho ficaria balançando na mesa dela ali. Viu? O Dudu colocou, o importante é saber se levar antes de qualquer arte. Né? Fotografia, então, colocarei sua foto na minha sala. Pelo menos vai espantar as baratas, né, Sandra? Fica bom assim. Um pouquinho mais em cima ali, a Ximenes perguntou para nós a respeito de matar a lagartixa está errado. Olha, a nossa relação com os seres inferiores da criação, se a gente pode dizer assim, os insetos, os animais, isso demandaria para nós um estudo específico sobre isso. Porque tudo aquilo que é destruído sem utilidade, segundo os espíritos, isso mostra apenas a nossa inferioridade. Tem uma frase de Chico Xavier que diz que, vi hoje isso por acaso no Facebook, alguém colocou lá uma foto de um cachorrinho, e aí colocou o seguinte, né, o homem que maltrata o animal é o homem que não aprendeu a amar. E aí muitas vezes é assim, se nós falarmos, por exemplo, eu matei uma lagartixa, porque ela é para mim uma ameaça, eu fiz isso muito mais por um instinto de sobrevivência, sobreviver a uma lagartixa é uma coisa meio impensada, né, mas nunca se sabe. Fiz isso por fazer. Então, se a gente pegar, por exemplo, um pouco do budismo, daquilo que o budismo pode trazer para nós, mostra que você pode reencarnar em qualquer tipo de inseto, dependendo da situação que você vive. Isso é metempsicose, é uma teoria que o Espiritismo já falou, mostrando que a reencarnação não procede dessa forma, mas utilizando a sabedoria budista com aquilo que o Espiritismo traz a título de conhecimento, todos os seres são seres da criação e todos eles têm um objetivo. Então, será que eu devo matar um pernilongo? Será que eu devo matar uma barata? Será que eu devo matar uma cobra? Será que eu devo matar os animais de grande porte para me alimentar? Então, na verdade, conforme a gente vai desenvolvendo, né? Pois é, né? São quase passarinhos, né, Sandra? Então, quando nós falamos sobre matar os insetos, é importante que a gente tenha bom senso, né? Porque não existe uma regra que é proibido ou não é proibido. Nós temos o livre-arbítrio para fazer tudo. O importante é que a gente utilize o livre-arbítrio da forma mais sensata, da forma mais equilibrada, da forma mais sábia. Se eu tiver que destruir um animal, a pergunta é por que eu estou fazendo isso? Se é pelo mórbido prazer de matar, então isso mostra claramente a minha inferioridade. Se eu faço isso porque eu vejo isso uma necessidade, por menor, por mais inferior que seja essa necessidade, para mim é importante. Né? Eu posso dizer para vocês que quando eu era jovem, ali por volta dos meus 15, 14 anos, eu adorava pegar mosca, que eu tinha muita rapidez na mão, então eu pegava a mosca, depois arrancava as asinhas dela e deixava ela andar sobre a mesa. Aí quando eu enjoava, eu pegava e matava a mosquinha. Pois é, isso faz tempo, já faz uns 25 anos. Esse era o prazer que eu tinha, né? Então aí eu penso assim, bom, naquela época era engraçado. Né? Hoje, se é necessário, né, tem aqui sempre um inseticida perto de casa. Já torturou lagarta, Miriam? Pois é, vamos lavar roupa suja agora, vai. Então, quando a gente fala assim, olha, eu tenho um inseticida perto de casa, se por acaso, né, arrancava a cabeça de formiga, né, Lívia? Pois é. Eu pegava a lente de aumento e ficava queimando assim com a luz do sol. Era muito divertido. Pois é. Mas dentro da minha imaturidade, da minha infantilidade, eu achava que aquilo era interessante. Quando você começa a alcançar um padrão de visão diferente do mundo, você vê que... Teve até um caso interessante do Chico, para a gente poder fechar o nosso estudo de hoje. Um caso em que ele tinha que cuidar do quintal da casa dele. Tá, obrigado, Cindizinha. Que ele tinha que cuidar do quintal da casa dele. E tinha um formigueiro. E ele falou assim, olha, porque as formigas estavam comendo as plantas da horta que ele tinha construído lá no fundo. E aí então ele tinha que tomar uma providência. Então ele, segundo diz a lenda, né, ele chegou para as formigas e falou assim, olha, se vocês não saírem daqui, infelizmente eu vou ter que utilizar, né, o veneno para poder proteger a nossa horta. E aí então dizem as boas línguas que nos dias seguintes o formigueiro desapareceu. Porque as formigas compreenderam, né, dentro não daquilo que ele falava, mas de repente da harmonia que ele transmitia, do sentimento que ele transmitia, aquilo que ele teria que fazer. Né? Então são histórias que o povo conta. Eu não sei se é verdade ou não, mas não deixa de ser pelo menos bonitinho, interessante, né, para a gente poder ilustrar essa questão. Então na verdade é assim, tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que se perguntar por quê e qual é o efeito que isso vai provocar. Se nós estamos ajudando a trabalhar a harmonia do nosso planeta, do nosso mundo, a harmonia dentro de nós mesmos, ou se nós estamos simplesmente tumultuando aquilo que já está perturbado. Né? Então,
cada um reage de uma forma diferente. Então nós temos que racionalmente pensarmos, né, quais são os tipos de ameaça que esses animais acabam trazendo para nós. No caso das moscas, por exemplo, que a Sandra colocou, as moscas são transmissoras de doenças graves, porque elas pousam em detritos e trazem ali milhares de bactérias, se não milhões de bactérias nas suas patas, depois pousam em cima, né, dos alimentos, se não fazem ainda a postagem dos ovos, né? Então é necessário que nós cuidarmos da higiene, nós cuidarmos da nossa saúde, né? Então, e pensar por que eu estou fazendo isso. Eu acho que é a melhor forma da gente se conduzir, porque não tem uma regra. Eu falar para você assim, não, isso pode, isso não pode. Então é muito mais interessante a gente utilizar um repelente, utilizar ali recursos de prevenção, do que termos que chegar ao termo de destruir um animal. Né? A mosca e pernilongo não aliviam, né? Pois é. Se a gente puder colocar um repelente para evitar que esses animais entrem em casa, eles vão ficar lá fora. Se a gente puder controlar o lixo que tem perto da nossa casa para evitar esse tipo de acúmulo, ou esse tipo de chamativo, né, para esses insetos, melhor ainda. Né? Deixa eu ver aqui. Tá, bom, fechando por aqui. Né? O que o Dudu está colocando ali, o Sandra, é que goteja o que, Dudu? Algum tipo de inseticida, alguma coisa assim? Onde os insetos pousam? Então eu expliquei para a Sandra que ela ficou curiosa. Minha ajuda colocou manter a casa sempre sem elas e tudo mais, né? Então é o ideal. Bom, eu vou só aguardar então a Andréia voltar. Ah, sim, tá. Ela possui um órgão que goteja quando pousa. Ela solta um tipo de secreção onde quer que ela pouse, né? E essas secreções trazem bactérias, né? Então é isso que eu entendi, tá? Bom, como a Andréia não está aqui, um voluntário para fazer para nós o encerramento? Alguém está disponível? Voltando agora para a nossa música espírita, Ximenes vai fazer joia, para a nossa música espírita. Então, e no nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre um tema que Kardec separou, chamado Estrada da Vida. Tá? Então a gente vai tratar desse assunto na próxima terça-feira, que vai ser o nosso encontro, e a gente encerra por aqui então essa parte da arte que nós, nesses últimos encontros,